O custo de não dormir é muito alto. Quando não dormimos, algumas funções entram em falência. A Organização Mundial de Saúde declarou a privação do sono uma epidemia mundial de saúde pública e, mesmo assim, ainda são poucos os que olham com respeito e atenção para isto. Até porque dizem, nunca ninguém me sensibilizou para a importância do sono. Já pensaram bem o que é que uma cultura workaholic e a nossa enorme desinformação está a provocar à nossa saúde? No trabalho, sentem dificuldade de concentração, produção e cumprir prazos. No dia-a-dia, têm falta de memória. Não conseguem tonificar e perder peso. A vossa pele está baça e flácida. Andam impacientes, ansiosos, deprimidos, acordam cansados, têm insónias, ressonam e têm apneia. Será que estão entre os 46% de portugueses que dormem menos de 6 horas diárias? É que, se assim for, um dos vossos grandes males é o sono. E não adormeçam os sintomas, porque é desses sinais que surgem as doenças que ninguém as quer sentir. Mas a boa notícia é que está ao nosso alcance mudar a nossa saúde para melhor, e a do bem quer fazer parte dessa mudança, porque dormir é um ato de amor próprio, é bom, e aquilo que acontece durante o sono é fascinante. E eu percebi isso quando li este livro, que aqui está, tão bem escrito pela Bruna Reis e Sofia Rebocho. Elas são cardiopneumologistas, especialistas em medicina do sono. E é claro que neste podcast nós vamos falar sobre o que podemos fazer para dormir melhor, mas não é só isso que nos vai levar à mudança de comportamento. O que realmente nos vai levar à mudança é, em primeiro lugar, entendermos porque é que dormimos, depois o que é que acontece durante as horas em que estamos a dormir, mais que ser matutino e noctívago não é uma escolha, o que é o ciclo circadiano e como pode ser simples entrar nesse ciclo e, sobretudo, a reflexão. Que esta entrevista, que este podcast nos dê informações para nós estarmos mais conscientes e certos das decisões que queremos tomar para uma vida com mais saúde. Só depende de nós e do estilo de vida que escolhemos ter. Tu estavas a falar, Bruna, essa tua energia que estás sempre disponível, focada, concentrada, e eu posso dizer que hoje estou a sentir-me aqui super conectada convosco, bem disposta, leve, e isto tem muito a ver com a forma como eu terminei o meu dia de ontem, que foi, eu coloquei uma regra: eu vou-me deitar às 9h15, eu vou fechar a pestana às 9h30. E o meu REM e não REM vão fazer todos os ciclos de sono. Exato. Desempenhar todas as suas funções. Puseste esse objetivo, sim. Não, coloquei Mas coloquei... conseguiste adormecer. Sim, e coloquei uma intenção, que foi: dormir é fascinante. E então eu, quando estou a dormir, o meu corpo está a fazer magia para eu, no dia a seguir, quando acordar, estar a sentir-me leve e não acordar outra vez cansada. Eu não sei como é que foi o vosso 2024, mas eu tive muitos dias que acordava cansada e acabei por normalizar isso. Por acaso 2024 até foi calminho, porque em 2023 nós lançámos o livro e foi muito intenso, muita mudança, e a Sofia também estava grávida nessa altura. Sim. Então foi muito, o nosso 2023 foi muito intenso. Então 2024 nós forçámos a acalmar um bocado o projeto e as vidas. Por isso acho que até dormi bem. 2024 foi um bom ano. Mas em 2023 sentiam este cansaço que eu estava agora aqui a falar? Eu não me lembro de parte de 2023, porque eu estava no pós-parto, estive grávida, foi o pós-parto, escrevi um livro no pós-parto enquanto estava grávida, portanto foi caótico, portanto eu não conseguia descansar, e era graças à Bruna que me ia revendo os textos, e às vezes havia coisas assim, como é que eu escrevi isto? Eu não me lembrava, portanto tive que rever e voltar a rever, e se isto não fosse a quatro mãos era impossível o livro ter saído por causa disso, e daí a importância do sono, não é? Eu não estava claramente no meu melhor para conseguir desempenhar todas as minhas funções, e tinha consciência disso. Eu acredito que o sono, no vosso caso, é uma ferramenta poderosíssima para a nossa longevidade, para a nossa memória, para a nossa boa disposição, tendo a clara noção de que, apesar de eu acreditar nisto e querer praticar, há fases da minha vida em que eu não consegui praticar. Ou seja, tu estavas a escrever um livro
sobre a importância do sono e tu não estavas a cumprir isso com essa consciência. Mas também tinha a plena consciência que é uma coisa Passageira, não é? exatamente passageira, normal, e que sempre que eu conseguia descansava, quando eu achava que estava a colapsar. Não te permitias a chegar ao limite. Não, isso não, porque tenho consciência do que é chegar ao limite e não queria isso para mim. Já vi tantas pessoas quando vão fazer estudos do sono que estão no limite e muitas delas vão já em fases muito avançadas de distúrbios do sono, e eu de facto não queria isso para mim. Já vi como é que é ver pessoas assim que estão psicologicamente destruídas muitas vezes. E tu disseste agora uma coisa que é muito importante, que é, nós estamos na vida, nós permitirmos a ver o que é que está aqui a acontecer na vida. E como é óbvio, nós vamos continuar ao longo da nossa vida a sentir coisas desconfortáveis, a ver-nos privadas do sono, muitas das vezes, a estarmos mais irritadas, e nós sabemos disso. Mas tu falaste agora aqui de um ponto fundamental que é, mas eu defini um prazo e eu vou tentar gerir para estar no centro. Não será isto também um sinal de saúde? Esta consciência para pôr limites, sabendo que às vezes não estamos no nosso ponto certo? Sem dúvida. Sim, eu acho que as pessoas não têm muito esta ideia que é, o sono não é sempre igual a vida toda. Vão surgir esses desafios que tu dizes e mudanças de cidade, de emprego, de estrutura familiar, e é normal o sono flutuar e haver períodos que nós não conseguimos dormir tão bem, e também não é suposto dramatizarmos porque isso vai ser passageiro, mas também há um ponto em que temos que perceber que há um limite, e aí se nós não conseguirmos resolver o assunto e se aquilo não ficar limitado naquele período de tempo, temos que procurar ajuda se não conseguirmos resolver. Mas nós próprios somos profissionais de medicina do sono, também dormimos mal e às vezes temos noites péssimas e fazemos turnos e Sim, e abdicamos estamos de horas de sono. acordadas a ver pessoas a dormir. Exato, que é uma portanto, coisa... Dormir mal uma vez por outra não é para catastrofizar e para fazer disso um problema. E há períodos que são mais desafiantes. As pessoas estão conscientes de porque é que não dormem bem? Algumas sim, outras não. Algumas chegam e só dizem, bem, o meu médico mandou e Sim. eu estou cá, ou a minha mulher mandou-me e eu estou cá, mas eu até durmo bem, porque depois também há esta desensibilização. Se a pessoa dorme mal durante muito tempo, ou sente aquele sintoma durante muito tempo, começa a normalizar. E para ele, aquele é o padrão normal, porque já não sabe o que é dormir sem ressonar, sem despertar. Pronto. E depois existem as outras pessoas que dizem, eu durmo mal desde sempre. Ou estarmos numa fila de supermercado e ouvirmos alguém dizer, com a minha mais pequena não me preocupo, que ela adormece em todo o lado. Sim. Não é suposto nós adormecer em todo o lado e muito rápido, atribuir como sendo uma coisa boa que não é. E porquê que as pessoas acham que isto tudo é normal? Para já é a falta de literacia. Eu acho que, como tudo, na literacia tem que se começar quando somos pequenos. Se eu vou para casa, não é? Já falamos desta cultura workaholic, e vejo os meus pais que chegam tarde, muitas vezes já sem paciência, que depois janta-se muito tarde em Portugal, é um disparate a hora que os nossos miúdos jantam. Vão para a cama tarde, tratamos as crianças como adultos pequenos que não são, portanto eles têm que dormir mais horas do que um pai e do que uma mãe, não podem ir para a cama à mesma hora e acordarem todos à mesma hora porque as necessidades são diferentes, e acho que passa muito por aí. Portanto, eu cresci a ver os meus pais, se calhar, a ressonar, a normalizar, a dormirem pouco, ou a desvalorizarem também o meu sono. Ela hoje não dormiu, mas dorme depois, ou com as crianças não dorme a sesta para dormir melhor à noite, que é outro mito. Ninguém deixa de comer para comer mais à noite, portanto, se não fazem isto com a alimentação, com o sono, ainda faz menos sentido. Não é dizer assim, ela não vai dormir agora à tarde, uma criança que precisa, que é para dormir melhor à noite. Não acontece, é exatamente o inverso, portanto. Logo aí surge um dos mitos mais recorrentes da sociedade. Portanto, eu acho que passa por aí. As crianças aprendem muito pelo exemplo. Se as crianças veem os pais a normalizarem um ronco, a normalizar uma cultura workaholic, e tu falaste aqui de um ponto muito interessante, que é uma cultura workaholic não tem só a ver com a quantidade de horas que nós trabalhamos. Tem a ver com, digo eu, com a quantidade de obrigações que nós agora temos na nossa vida. Sim, sim, sem dúvida. Eu saio do hospital muitas vezes e digo, agora vou começar o outro turno, que é o de casa, porque tenho uma série de coisas para resolver, especialmente quem tem filhos ainda mais, porque as coisas da escola são inúmeras, coisas que temos que tratar, depois temos que chegar a casa, fazer o jantar. Eu acho que isto tudo ocupa-nos o tempo, nós não temos tempo sequer para refletir, nem pensar o que é que eu gostava de fazer, ou como é que eu posso mudar se eu não tenho tempo sequer para mudar. E o que é que as pessoas pensam? Vou roubar o sono. E por isso é que se menospreza tanto o sono.
Eu sou um bocadinho assim dos dinossauros e se calhar uma das primeiras que começou a trabalhar nesta área porque não havia informação, não havia nada, mas fascinou-me. Eu entrei por acaso, houve uma vaga numa clínica de sono em Évora, eu sou alentejana, e eu vi, disse, na altura não tinha emprego, tinha voltado para a casa dos meus pais, então fui arriscar. E apanhei logo um daqueles casos onde uma pessoa a dormir se levanta durante a noite e era agressiva. Portanto, ela levantava-se, começava a dar murros na cama, na almofada, e esse caso impactou-me porque foi quando eu percebi, efetivamente, que nós não estamos, o nosso cérebro não está parado enquanto estamos a dormir, portanto tem que se passar aí alguma coisa para estas pessoas do nada começarem a esbofetear uma cama e a serem extremamente agressivos quando o senhor, no outro dia, era um amor de pessoa. Portanto, o que é que se passa aqui para isto acontecer? É um distúrbio do sono, portanto nós, na fase REM do sono, nós estamos paralisados. Só há duas coisas que estão a funcionar, que é a respiração, se não morríamos, e são os olhos que mexem. Portanto, tudo o resto está paralisado. Há um distúrbio do sono, que é o distúrbio comportamental do sono REM, onde as pessoas não têm esta paralisia. Então, quando elas sonham, elas conseguem executar os movimentos e por isso ele estava a sonhar com uma circunstância. Aquele senhor até tinha estado na guerra do ultramar, portanto, está aí alguma coisa também a puxar, se calhar, a componente onírica dele. E como eles não têm esta paralisia, acontece isso. Portanto, esta paralisia que acontece no sono REM é fundamental à sobrevivência, senão tudo aquilo que nós sonhávamos nós íamos executar. É interessante o que estás a dizer, porque através desta patologia, desta condição que ele tinha que tu descobriste, depois descobriste esta questão do ultramar e pode estar aqui inserido um trauma daquela pessoa que é preciso trabalhar e resolver e que se está a expressar através... Parassónia. É uma parassónia. Tudo o que são comportamentos estranhos que acontecem durante a noite chamam-se parassónias. Mas olha que interessante que é. Ok, eu tenho uma parassónia. Olha o que é que o sono te pode dizer sobre a tua saúde de um ponto de vista holístico. Será que as pessoas refletem sobre isto? E agora entro no tema da apneia, por exemplo, do ressonar. Há casos onde as pessoas ressonam de forma isolada e não têm apneia. Mas se tiver uma apneia associada, portanto, as paragens respiratórias, uma apneia são paragens sucessivas que acontecem durante a noite e o nosso corpo está tão bem desenhado que ele o que faz é que provoca um despertar, mas depois aumenta a frequência cardíaca nesse despertar, interrompe-nos a fase do sono, temos uma desaturação de oxigênio associada a esta apneia e é uma grande sobrecarga do ponto de vista, não é, autonómico, cardíaco, estamos constantemente a acordar. Portanto, isto tem inúmeras doenças associadas, aumenta muito a probabilidade de AVCs, de arritmias, que as pessoas não têm consciência. Muitas vezes é uma causa de AVCs até em idades jovens, apneias não tratadas, e as pessoas não pensam muito que é o ressonar a causa destas coisas. Portanto, continuam e acham sempre, é um problema cardíaco. Esta associação é relativamente recente, portanto, durante muito tempo, até a maior parte dos cardiologistas dizia que não havia qualquer tipo de associação. Portanto, na medicina do sono é uma coisa recente. E agora já vemos prescrições de cardiologistas só a dizer, tem uma hipertensão, não é? Tem a tensão alta e não se percebe o motivo. Então vamos fazer um estudo do sono. Que era uma coisa impensável há uns anos fazer-se. Portanto, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E este é um tema que me impacta particularmente porque tenho uma pessoa muito próxima na minha vida que ressona há anos. E depois têm surgido nos últimos tempos alguns problemas de arritmias, AVC, e é algo que tem surgido hoje, mas essa pessoa já ressona há muitos anos. E isto, vezes muitos anos, depois dá nestas doenças do coração. Não, e às vezes sem conta, isto pode acontecer, casos muito graves podem parar de respirar 100 vezes por cada hora de sono. Portanto, estão 8 horas a dormir e em cada hora param de respirar 100 vezes. Portanto, isto acontece. Portanto, nada de bom pode vir de uma situação destas. É claro que os problemas de arritmia, obesidade, diabetes, não têm única e exclusivamente a ver com o sono. Claro. Depois é um conjunto de vários fatores. Uma alimentação, uma vida sedentária, as pessoas com as quais nos relacionamos. Mas o que está aqui em causa e que nós queremos abordar hoje aqui é alertar mesmo todos os que nos estão a ouvir que o sono realmente é muitas das vezes e pode ser a chave e a resolução de grande parte dos problemas das pessoas que nos estão neste momento a ouvir e que se calhar nunca pensaram sobre isto, porque não imaginam as coisas fantásticas que acontecem no nosso corpo quando nós estamos a dormir. Falamos agora desta questão da apneia, mas agora há outro dos grandes sintomas que é muito menosprezado, que é a questão da insónia. 17,7% dos portugueses têm insónia. Depois da pandemia, 37% dos portugueses têm insónia. Sim, quer dizer, a pandemia também foi um período particular. Houve pessoas que começaram a dormir melhor porque deixaram de ir todos os dias para o trabalho e
tiveram mais janela de oportunidade para dormir e para dormir no seu ritmo. Para outras, o facto de estarmos sempre em casa, o stress do vírus e de não sabermos o que é que ia acontecer, a incerteza do futuro, os layoffs, a pessoa ter crianças em casa, precisar de estar a fazer os trabalhos de casa em uma série de computadores e gerir a logística notícias familiar. Alarmistas. Sim, tudo. E o facto de não fazermos exercício físico, de não apanharmos luz solar, tudo isso acabou por fazer uma espécie de cocktail para as pessoas começarem a ter más noites de sono. E depois as pessoas fazem o que podem e tentam combater as más noites de sono, às vezes com estratégias um bocado erróneas que acabam por agravar as insónias. Que é o quê? O ir para a cama mais cedo, quando a pessoa não consegue dormir, ir para a cama mais cedo, porque assim sem sono. O fazer cestas, para pessoas que normalmente têm insónia, também não é muito boa ideia, porque nós precisamos de ter uma coisa que nós chamamos de pressão do sono, portanto, sonolência acumulada ao final do dia para aquela pessoa dormir e, portanto, se a pessoa já tem dificuldade à noite, cesta é o pior que pode fazer. Isso leva-me a colocar uma questão, que é, o que é insónia então? Insónia é, nós temos tudo, o ambiente todo adequado para dormir, portanto está tudo certo, nós vamos para a cama e temos uma destas três coisas, ou não conseguimos adormecer em 30 minutos, demoramos muito mais do que 30 minutos para adormecer, que é assim o nosso cut-off para aquilo que é normal, é despertar muitas vezes ao longo da noite e sentir que o nosso sono está fragmentado, ou então acordar muito mais cedo do que a hora que é normal. Só preciso acordar às 7, mas acordo sempre às 4 da manhã e já não durmo. Portanto, há estes subtipos de insónia. Portanto, está tudo lá e nós não conseguimos adormecer, apesar de estar tudo no sítio. A privação de sono é diferente. Portanto, a privação de sono, nós temos tudo lá na mesma, mas não nos damos tempo adequado para dormir, não é? Eu preciso dormir 8 horas, mas quando vou dormir só tenho 6 horas para dormir, porque tive a ver séries, porque estive a trabalhar, portanto, sou eu que tenho algum impacto. Portanto, eu auto-infeliz neste tipo de comportamentos para não ir dormir e depois quando chego à cama já não tenho tempo suficiente e depois toco o alarme e tenho que acordar. Portanto, é isso eu que faço uma escolha. Que interessante. E eu estava a ouvir-te e a pensar, eu afinal não sei o que é insónia. Exato. Exatamente. Sabes As pessoas porquê? não sabem o que é insónia. Não sabem, sim. Porque insónia, na minha cabeça, é eu quero dormir e não consigo. Sim, mas não só. O que é que isto pode provocar na minha saúde, uma insónia? É um bocadinho como a apneia, só que a insónia parece que tem efeitos mais imediatos, no sentido que, pelo menos eu sinto isso, as pessoas chegam à clínica muito mais frustradas, irritadas, zangadas, descrentes, infelizes mesmo, bem abatidas. Tem algum exemplo? Nós temos inúmeros, nós apanhamos as pessoas já muito avançadas, mas eu lembro por acaso uma pessoa na clínica que para dormir estava completamente entupida de medicamentos, mas assim um disparate, de Xanax. Já não era nem 1, nem 2, nem 3, eram mais do que 4 que ele tomava. Portanto, o aspecto físico era de uma pessoa como se fosse um toxicodependente. Portanto, ele estava agarrado àquilo, não dormia de maneira eficaz, todas as medicações têm os seus efeitos secundários, portanto, até a pele era baça, as olheiras. Quando ele depois fez a terapia cognitiva comportamental e fez lá na clínica e foi orientado nesse sentido e começou a fazer o desmame da medicação, eu quando voltei a ver parecia uma pessoa nova, eu nem o reconheci. Falaste da pele. A pele, o sono de beleza. O sono beleza. Quantas vezes, isto é um tema até os homens também, mas muito feminino, também, não é? Os homens também, claro que sim, mas queremos ter uma pele ótima e estamos sempre à procura daquele creme que tem imenso colagênio e tudo mais, quando na verdade o melhor elixir da juventude para dares o ganda boost à tua pele é uma boa noite de sono. E tu estás a falar de uma pessoa com uma insónia e falaste da pele, que foi aquilo que mais te impactou. Sim, sim, a aparência geral, porque isto muda muito, nós dormimos bem ou mal, aliás, a curto prazo se calhar é onde se nota mais, não é? Basta uma noite sem dormir e a pessoa já está com outro aspecto, não é? Até porque durante a noite nós produzimos colagênio, portanto, nós já temos lá as ferramentas, nós só não as utilizamos. Preferimos comprar coisas com colagênio em vez de utilizar aquilo que já é produzido durante o nosso corpo. É um bocadinho como a melatonina. Ela é gratuita, existe no nosso corpo, é produzida à hora exata, isto está muito bem programado, só que nós depois decidimos brincar com isso, decidimos comprar melatonina no supermercado só porque sim, porque ouvi alguém dizer que devia tomar para adormecer e depois às vezes estou a tomar a horas erradas, que vai até interferir com a nossa própria produção de melatonina, não é? Às vezes fazemos este tipo de coisas porque são coisas naturais, não é? E nem tudo o que é natural é bom, não é? Ora bem, ainda sobre a insónia, falaste de uma das formas
de ajudar esse paciente foi com a terapia cognitivo-comportamental. E aqui coloco aqui outra questão, que vocês dizem mesmo, é tão mais fácil tomar comprimido do que alterar comportamentos. Não há medicamento ideal para dormir. Em Portugal, outro dos dados que aqui está, em 2021 gastou-se 77,4 milhões de euros em medicamentos para dormir. Isto é porquê? Porque as pessoas não querem investir tempo numa terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental é a primeira linha para tratar a insónia. Só que depois existem vários problemas. O primeiro é que existe muito pouca acessibilidade a essa terapia. Portanto, há poucos psicólogos formados em sono e poucos profissionais de saúde com essa terapia disponível para as pessoas. Tem que se criar essas ferramentas. Sim, e pode existir também desconhecimento. Às vezes a referenciação não é a melhor. Se eu vou a um médico de família, muitos deles desconhecem sequer que isto existe. Portanto, o que é que vão fazer? Vão passar uma benzodiazepina. Que são coisas que devem ser tomadas a curto prazo e quando não conseguimos resolver de outra maneira e que as pessoas estão anos e anos a dormir. Não é por acaso nós somos um dos países da Europa com maior consumo de medicação para dormir. O comprimido é mais rápido, é mais fácil. E as pessoas muitas vezes procuram essa solução milagrosa para dormir e também muitas vezes já em desespero, não é? E muitas vezes prescreve-se essa medicação à primeira instância sem fazer exame de sono e sem saber se aquilo é uma verdadeira insónia. Vamos lá pensar, uma pessoa quer tratar uma insónia, não obstante poder ter que tomar um medicamento que seja por prescrição, mas antes fazer uma terapia. Onde é que se faz terapia cognitivo-comportamental? Já se fazem em alguns hospitais, no meu hospital faz-se. Onde é que é o teu feito hospital? Por psicólogos, eu trabalho na CUFTEJ, temos várias clínicas privadas onde também se faz, na Teresa Rebelo Pinto. Ela criou uma clínica só especialidade em psicologia e sono, que também foi uma coisa muito inovadora, portanto ela trabalha muito isto. Que é onde tu trabalhas. Sim, faz-se aí, também já existem programas de terapia cognitiva comportamental online. Outra das coisas que mais me impactou aqui no vosso livro foi perceber, mas porquê que o mal das pessoas é o sono? E aquilo que mais me impactou também tem a ver com a minha área. A primeira questão é uma cultura workaholic, muito bem, mas outra questão é iliteracia. Temos que falar mais disto e de mostrar às pessoas como é apaixonante tudo aquilo que acontece enquanto estamos a dormir. Será que as pessoas são verdadeiramente apaixonadas sobre aquilo que acontece nas horas em que estamos a dormir? Não, ainda não. As pessoas acham que é uma seca, que não serve para nada, que é um desperdício de tempo. Que se pudessem tomar um comprimido para dormir. Exato, em vez de dormir, tomavam um comprimido e não precisavam de dormir. Vocês gostam de dormir? Sim, eu adoro. Não, eu adoro, especialmente agora depois de trabalhar nesta área ainda mais. Há imensas funções que se desempenham durante o sono. Há fases do sono onde o cérebro está mais ativo do que quando estamos acordados, que é fascinante. Portanto, porque ele tem que resolver ali uma série de coisas, está constantemente a trabalhar enquanto nós descansamos. Claro que nós temos que estar num estado de metabolismo muito baixo, não é? Por isso é que estamos a dormir e não estamos a gastar energia para ele conseguir fazer este tipo de coisas todas. Mas há várias funções de sono. É responsável pelo armazenamento das memórias, para passarem de curto prazo para longo prazo. Quando nós fazemos aquelas noitadas a estudar, portanto, nós estudamos aquilo tudo, no dia seguinte conseguimos fazer o teste. Mas depois desaparece tudo. Não é? Há muitas histórias destas assim, não me lembro de nada do que dei na faculdade, é por causa disto. Nós estudávamos, aquilo ficava ali a curto prazo, estávamos acordados aquelas horas, mas aquilo depois não ficava lá nada. Quando nós vamos para o ginásio, também se faz a regeneração dos tecidos, a produção da hormona do crescimento, o ganho de massa muscular, a prevenção de lesões que se faz também durante o sono, porque é quando estamos a recuperar. Portanto, a regulação do apetite que se faz também durante a noite. É durante a noite que nós produzimos a hormona da saciedade e que reduzimos a hormona que nos faz ter mais apetite. Portanto, que é a grelina. É a grelina, exatamente. Informadíssima. Está tudo aí. E então, se nós nos privarmos, se tivermos uma privação de sono e não dormirmos bem, nós vamos ter esta falta de equilíbrio entre uma e outra, e o que é que nos vai apetecer? Fazemos escolhas completamente irrefletivas e não nos sentimos mal muitas vezes com isso, porque a nossa parte emocional, que também é trabalhada durante o sono, também não vai estar em funções, não é? Nós aí no livro falamos do córtex pré-frontal e da amígdala, portanto, é esta relação plena entre as duas que nos faz também tomar consciência daquilo que fazemos mal e do que fazemos bem. Portanto, eu consigo fazer uma péssima escolha alimentar e nem me preocupar muito com isso, porque no fundo o meu córtex pré-frontal, que é o CEO, um bocadinho daquilo que se passa na tomada de decisões da minha vida, está adormecido, então eu também consigo fazer estas coisas assim de ânimo leve. Não há tanta comunicação também entre o córtex e a amígdala, que é no fundo a amígdala é o nosso instinto emocional, não é? Aquilo que faz, temos um problema e faz fazer parecer tudo uma tempestade, é uma coisa intempestiva, tudo é catastrófico. Portanto, pessoas que não dormem obviamente que reagem muito mais, gritam muito mais, porque também não têm, com o córtex pré-frontal
adormecido, não temos alguém que nos esteja a regular, não temos um patrão. Não temos filtro, no não fundo. temos filtro. Portanto, também é fundamental. Durante o sono também se faz a remoção de toxinas, que está muito relacionada também com a associação, hoje em dia, da falta de sono com demências. Nós, por exemplo, falamos da doença de Alzheimer, onde há a acumulação de uma proteína no cérebro. Portanto, durante o sono nós também fazemos a remoção de todo este lixo que não precisamos. Só aqui já foram não sei quantas funções fundamentais para a nossa sobrevivência, e que se não dormirmos elas vão estar deturpadas. Por acaso é muito interessante o que tu estavas a dizer em relação à regulação do apetite e também em relação à atividade física, porque na verdade quantas e quantas pessoas muitas das vezes não conseguem perder peso ou mesmo ganhar massa muscular e treinam muito bem, têm uma alimentação equilibrada, mas depois estão a descurar 1 hora aqui, 1 hora acolá. Sim, às vezes até para treinar, portanto, Sim, eu só tenho este tempo para treinar, tenho que ir trabalhar, portanto, vou tirar 2 horas de sono para conseguir ir treinar, portanto, isto acaba por também não ser benéfico, estamos a treinar, mas estamos a cortar horas de sono, portanto, também é muito desadequado. E o que é interessante é entender, ok, mas é desadequado porquê? E tu agora falavas desta questão da grelina e da leptina, porque a mim, Isabel, o que me impactou foi, durante a noite eu estou a produzir a hormona da leptina, que é da saciedade, e a grelina, que é a hormona da fome, baixa. Se eu não durmo, eu vou trocar os papéis. Claro. Então o que é que vai acontecer? Claro, a minha grelina vai dar de si quando eu estiver acordada e eu vou querer estar sempre a comer. Quando eu percebi que as nossas emoções estão diretamente relacionadas com o nosso sono REM, que tem uma prevalência muito forte no nosso corpo entre as 4 e as 7 da manhã. Aí também me bateu forte. Quantas vezes eu não acordo Claro. às 5:30 da manhã e acordo cansada e lá vou eu. E depois ando irritada o dia todo. Vamos lá aprofundar e mostrar às pessoas, nós temos o sono não REM e temos o sono REM. Qual é a função de cada um e como é que ele funciona no nosso corpo? Não REM significa Non-Rapid Eye Movements e REM, Rapid Eye Movements. No fundo só significa que nós temos uma fase em que não temos movimentos rápidos dos olhos e uma fase em que temos movimentos rápidos dos olhos. E nós quando adormecemos na fase não REM, que depois se subdivide nas fases 1, 2 e 3 e que no fundo é só, a fase 1 é aquele caça-ratos que acontece a toda a gente, aquele adormecer, começar a adormecer, o 2 é um bocadinho mais profundo e o 3 é o sono profundo. E depois dessas 3 fases do sono profundo temos a fase REM. E só aí é que completamos um ciclo. Temos sempre que chegar a REM para completar um ciclo de sono. E os adultos fazem entre 3 a 5 ciclos destes. E cada uma destas fases tem funções diferentes. Portanto, não é mesmo o meu sono às 10 da noite não vai ser igual ao sono das 5 da manhã. Temos muito mais preponderância de sono profundo no início da noite e temos muito mais REM na segunda metade da noite. A partir das 4, 5 da manhã temos muito mais REM. O que é que acontece? É que quase toda a gente usa despertador e, portanto, o tipo de sono que nós vamos roubar maioritariamente é o sono REM. Que é o das emoções. Exatamente, que está muito mais ligado a funções de criatividade e do processamento de emoções e da saúde mental, no fundo. Enquanto a fase não REM está muito mais ligada à consolidação de memórias, à conservação de energia, tudo o que é produção de hormonas e proteínas para fortalecer o sistema imunitário, produzir hormonas sexuais, a hormona do crescimento, reparação de tecidos e de lesões. Portanto, no fundo, na primeira metade da noite, o nosso corpo tem urgência em satisfazer o sono profundo porque são aquelas funções mais de sobrevivência. Isso é a nossa primeira prioridade. E só depois é que vamos então para o REM, que está mais relacionado com essas funções emocionais. E estas funções emocionais são o quê? Imaginamos o REM, que está muito associado à fase dos sonhos, onde no fundo é como se fosse, temos acesso a um ecrã de cinema com a nossa vida, onde podemos recuperar tudo aquilo que quisermos, portanto temos um acesso aberto às informações passadas, às coisas novas e no fundo estamos a reorganizar e a passar na nossa cabeça, não como um replay, nem tudo acontece exatamente da mesma maneira que aconteceu no dia anterior. O que se percebe é que aquilo que tem algum conteúdo emocional, alguma coisa que nos impacta, depois vai aparecer nos nossos sonhos depois de outra forma. E isto é fundamental exatamente para nós resolvermos estas emoções, não é? Se houve uma coisa que me impactou, eu tenho que a digerir. E é durante esta fase do sono, com esta componente dos sonhos, que eu faço isso e que resolvo as coisas. Claro que às vezes se houver um trauma, pessoas com situações muito traumáticas, durante os sonhos elas
repetem-se várias vezes, no fundo, que é o cérebro tentar resolver aquela situação que está aqui. E isso acontece no stress pós-traumático, ou, por exemplo, nos abusos sexuais, que acontece às vezes durante a infância, há um trauma que fica aqui e que o cérebro está constantemente a tentar resolver. E faz isso em REM. E faz isso muito relacionado com esta fase REM do sono. Aliás, vocês deram um exemplo muito interessante, um exemplo de um casal que tem uma grande discussão, ou pode ser como patrão, ou alguma situação que emocionalmente foi muito estressante. Vou dar este exemplo. Discuti imenso com o meu namorado, daquelas discussões, não é, que depois vamos para a cama e vamos irritados e chateados. Se tivermos uma boa noite de sono, é curioso que no dia a seguir, quando vamos novamente a ter a conversa, já vamos estar mais calmos e vamos resolver aquilo com muito mais exatidão e com muito mais estado de consciência. E porquê? Porque o nosso sono REM o que fez foi digerir aquela emoção para nós não lhe colocarmos tanto peso. Isso também tem a ver com as memórias, que é nós, por exemplo, recebermos uma notícia trágica da morte de um familiar, por exemplo. Se nós não armazenássemos essa memória e não processássemos essa informação durante a noite, todos os dias, quando recuperássemos a consciência, íamos lembrar-nos disso e quase como se fosse a primeira vez que estivéssemos a receber aquela notícia da morte do avô ou da avó. E então o nosso sono também tem esse papel de pôr um pano frio sobre as emoções e fazer com que a carga emocional daquela notícia baixe consideravelmente, para nós conseguirmos ser mais racionais e conseguirmos viver, no fundo, porque era impossível todos os dias lembrarmos daquilo como se fosse a primeira vez. Agora imaginem que as pessoas agora que nos estão a ouvir a pensar, olha o que é eu estar há semanas, meses e anos a roubar horas de sono REM ao meu corpo. Daí a relação direta também que tem esta terapia emocional que é dormir e privilegiar o sono REM com a prevalência de ansiedades e depressões. Nós associamos sempre que a ansiedade é uma coisa má, mas é uma coisa fundamental também para a nossa sobrevivência, não é? O stress e a ansiedade são fundamentais para eu conseguir reagir a situações de perigo, senão nenhum de nós estava cá. O que acontece com o sono é que, de facto, não havendo se uma pessoa dorme mal, se não faz esta terapia noturna, obviamente que todos estes distúrbios vão estar em níveis que não deviam estar. Não é? Por exemplo, se nós não dormimos, os nossos níveis, por exemplo, do cortisol ficam desajustados. O cortisol em níveis ótimos é fundamental também para o sono e é fundamental termos cortisol, mas com níveis elevados por causa da privação de sono não é de todo ideal. Até pode estar relacionado com a insónia e isto depois acaba por ser aqui um círculo vicioso, não é? Porque eu depois durmo mal, depois posso produzir mais cortisol, estou mais suscetível a chatear-me e depois não durmo e depois isto fica aqui num rolo e às vezes nos estudos do sono nós também conseguimos ver nas fases do sono, muitas vezes replicada, pessoas muito depressivas, não medicadas, muitas vezes têm muito mais fase REM do sono do que aquilo que é normal. Às vezes quase só tem uma fase de sono REM, um ciclo de sono muito prolongado, que também não é normal e também não faz bem. Portanto, acabam por haver aqui depois também repercussões que são visíveis de forma objetiva. Eu depois disto a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Sabes porquê? Porque isto vai-me provocar uma coisa. Não. Eu vou dormir até às 7 da manhã a partir de agora. O que é que eu posso fazer para conseguir dormir melhor? E parece-me a mim que para eu conseguir acordar e dormir sem precisar de despertador, eu tenho que ativar o quê? O meu despertador biológico. Exato. Que é o ciclo circadiano. Sim, Vamos lá entender. E manter uma regularidade de horários, que é fundamental. Os ritmos circadianos são ritmos de 24 horas que se repetem a cada 24 horas. E o exemplo mais básico que temos é o ciclo do sono e da vigília. Portanto, a cada 24 horas devíamos repetir este processo, não é? Dormir à mesma hora e acordar à mesma hora, tanto nas 24 horas. Além disso, nós também temos vários outros relógios espalhados pelo nosso corpo que também têm os próprios ritmos circadianos deles, não é? Como é a nossa temperatura, como é a nossa produção da melatonina. Portanto, todas as nossas células têm também relógios que nos dão sinais e são fundamentais também para conseguirmos ter o ritmo do sono regulado. Estes relógios todos também contribuem, mas temos um relógio central que no fundo é o maestro de todos estes ritmos que estão a acontecer no nosso corpo, que está localizado na base do cérebro, e esse maestro, ele precisa do quê? Da luz do dia, para ele perceber agora é de dia, portanto devemos estar acordados, e à noite, quando a luz baixa, começa então a produção, por exemplo, da melatonina, a nossa temperatura também começa a baixar e é isto que nos vai dar também sonolência. No fundo, esta produção de melatonina o que vai fazer é dizer: atenção pessoal, que está na hora de começarmos todos a parar os processos e a preparar-nos para o sono. Mas depois também temos outra coisa fundamental, que é a pressão do sono.
A pressão do sono é baseada num pressuposto muito simples. Quanto mais tempo estamos acordados, mais sono vamos ter, mais vontade temos que dormir, e acontece por causa da produção, do acumular da adenosina no nosso corpo. E é a sincronização desta pressão do sono com a hora ótima do nosso ritmo circadiano, não é? Quando eles estão sincronizados, que nos dá a potência para dormir. No mundo ideal é perceber, eu estou com sonolência a esta hora, portanto esta é a minha hora de ir dormir, eu devia dormir a esta hora e devia parar tudo o resto e devia perceber quando é que é a hora que eu acordo naturalmente, que é muito difícil fazer durante o trabalho, portanto só conseguimos se calhar fazer isso durante as férias, quando não temos restrições nenhumas, só assim é que conseguimos perceber como é que é o nosso ritmo. Quando nós acordamos, começamos a produzir esta substância que é a adenosina. Exatamente. Que ao longo do dia vai aumentando e quando ela estiver no pico, significa que vamos ficar com sono. Não aguentamos mais, temos que eliminar essa substância. Claro. Porque a única maneira desta pressão do sono parar é a dormir. Portanto, não há E nas café que cestas? nos valha. Nas cestas nós eliminamos um bocadinho esta pressão do sono, por isso é que tem que se ter muito cuidado à hora que se faz uma cesta. Se eu fizer muito próximo da hora de dormir, eu estou a tirar pressão ao meu sono, portanto vou ter mais dificuldades depois em dormir no meu horário habitual. Por isso é que as cestas podem ser benéficas ali à hora do almoço. Exatamente, com regras, é que as pessoas fazem, chamam a tudo cestas. 3 horas é cesta. Sim. 3 horas não é uma cesta, é a pessoa estava privada de sono e dormiu e estava a tentar compensar. As cestas ou se fazem muito curtinhas, que é o que chamam habitualmente de power naps, de 15, no máximo 25 minutos, não ultrapassar muito isso. Ou então fazem uma cesta de 1h30, que são os tais 90 minutos, para fazer o ciclo completo. Porque se nós interrompemos ali a partir da meia hora, nós vamos entrar em sono profundo e muitas vezes as pessoas acordam dessa fase e é aí que acordam desorientadas, rabugentas, e por isso é que dizem que as cestas acordam sempre pior. Eu adoro fazer uma cesta. E quando eu acordo tenho uma ligeira sonolência no início, mas depois sinto-me altamente produtiva e desperta. E a minha pergunta é, nessa meia hora que eu estou a fazer a cesta, o que é que aconteceu ali para eu realmente depois sentir esta energia? Basicamente nós estamos a recuperar, aquilo é um período muito curto de sono, onde estamos a recuperar, a desempenhar uma parte muito pequenina de certas funções do sono, mas que não chegamos, por exemplo, a sono profundo, não é? Portanto, estamos a fazer ali uma pequena recuperação só para estarmos mais motivados, mais orientados e para perdermos um bocadinho esta pressão do sono. Mas, efetivamente, quer dizer, não é durante a cesta, fazer várias cestas não é a mesma coisa que dormir uma noite de sono. Se eu tiver que te perguntar como é que deve ser o dia de uma pessoa que vive alinhada no ciclo circadiano, é como? Sim. Bem, é complexo porque varia. Porque para além de nós termos um ritmo circadiano todos nós, o meu ritmo pode ser e vai ser diferente do teu e do da Sofia, e cada um de nós tem um ritmo em específico. Porque no fundo, apesar de nós termos todos este relógio, nós nascemos com uma predisposição genética para ter uma aptidão para dormir e para estar acordados a horas diferentes. Existem 3 cronótipos principais, que são as pessoas mais matutinas, que gostam de acordar cedo como tu e que estão prontas para correr a maratona logo de manhã e que gostam depois de se deitar mais cedo. Temos os cronótipos intermédios, que é onde se localiza a maioria da população, e depois temos os cronótipos noctívagos, que são as pessoas que tendencialmente gostam de se deitar mais tarde e acordar mais tarde. Dou um exemplo, eu tive agora uma temporada que eu tive uma prima minha que esteve a viver em minha casa. Somos muito parecidas a nível de valores, de formas de estar na vida, mas eu percebi, eu sou matutina e ela noctívaga. Porquê? Eu acordava às 6 da manhã para ir correr e ela, pura e simplesmente, ela começava a estudar para a faculdade às 10 da noite e acordava às 2 da tarde. E aquilo incomodava-me. E eu dizia mesmo, tu não estás a ter hábitos de vida saudável, prima? Mas depois eu olhava para ela e via o quão bem disposta e feliz ela estava. Levou-me a colocar questões também sobre a forma como eu trabalho com as minhas equipas, porque isso depois entras na parte da felicidade nas organizações. Sim. Que é, e se eu estabelecer uma equidade de cronotipo no meu trabalho? Que é entender, deixa lá ver se ele é matutino ou noctívago. Exatamente. Porque eu assim estou a pensar o quê? Vai ser muito mais produtivo até no trabalho. Era o ideal, era haver às vezes uma entrevista de trabalho ou uma reunião e assim, gostas mais de trabalhar à noite ou de manhã? E conseguir agrupar. Mas por que no não? mundo ideal seria assim que acontecia numa empresa. Sim, nessa área existe uma oradora muito conhecida que se chama Camila Kring e que ela fundou um género de uma organização, de uma fundação chamada Sociedade B. E que, no fundo, tem a ver com isto das organizações e dos cronótipos, porque ela diz que existe uma sociedade A, que é uma sociedade
que prima e que prioriza os matutinos, mas que existem as pessoas B, que são as pessoas mais noctívagas e mais tardias e que ninguém lhes dá, no fundo, essa equidade de oportunidade para dormir e para trabalhar no seu pico de produtividade máximo. Sim, e claro que às vezes não é possível. Se uma pessoa é Claro. noctívaga e depois tem que acordar às 5 da manhã para ir trabalhar num sítio, se calhar tem que fazer uma mudança na vida dela e tem que se calhar se alterar o emprego porque aquilo não é suportável a longo prazo. Exato. E isto tem muito a ver também com a produção da melatonina. Portanto, nestas pessoas a melatonina é produzida muito mais tarde e não quer dizer que seja só cronótipos, porque quando os desvios são muito grandes, quando são completamente desfasados da sociedade, nós falamos de distúrbios do sono, que é classificado como um distúrbio do sono, que é o atraso de fase. Pessoas que dormem muito tarde porque a produção de melatonina é muito tardia e que acordam depois muito tarde, mas se fizeram um exame do sono é perfeitamente normal. Pronto, se elas conseguirem viver assim não há problema nenhum. Mas se tiverem que se adaptar a um horário mais matutino, porque não conseguem arranjar emprego ou que querem trabalhar naquela área que tem que se trabalhar de manhã, há depois estratégias feitas em consulta para eles conseguirem fazer um shift horário, para se conseguirem adaptar para dormir mais cedo e para acordar mais cedo. E tem muito a ver com a luz e com a toma de melatonina. Eu até deixo isto agora no ar, que é, nós às vezes ficamos muito centrados no que é que queremos fazer, o que é que queremos atingir, e acho que também uma meta interessante que podemos ter agora para 2025 é: quero viver de acordo com o meu ciclo circadiano. Porque já entendi, já senti em mim o potencial que isto tem na minha longevidade e na minha saúde. E quando falo de longevidade e de saúde, eu falo de produtividade, predisposição para estar com os outros, autoconfiança, vontade de viver a vida. E, portanto, todas as escolhas que eu vou fazer é de acordo com o meu ciclo circadiano. Sabendo que, como falamos no início, há momentos da vida para tudo. Claro. Porque quando tu começas a colocar assim, se calhar há certas coisas que já não vais aceitar. Se calhar há certas coisas que vais privilegiar. E eu achei fantástico esta partilha que vocês fazem no vosso livro sobre regras organizacionais para conseguires viver em paz e harmonia mesmo trabalhando por turnos. Vocês trabalham Exato. por turnos. Nós trabalhamos por turnos de remédio. Sim. Trabalhar em sono e não trabalhar à noite é difícil. Então, querem partilhar connosco, para quem nos está a ouvir e também trabalha por turnos, então o que é que nós podemos fazer para conseguirmos ter uma vida com qualidade dentro deste desafio? Uma das coisas que aconselhamos sempre são as cestas profiláticas, não é? E ter esta regra de somos trabalhadores por turnos, precisamos de priorizar o sono. Sempre, antes do turno, fazer uma cesta e depois do turno ir dormir. Porque depois também há muito isto, que é as pessoas fazem o turno e vão levar o filho à escola, vão treinar, vão querer aproveitar o dia porque se sentem um bocado Como deslocados. se fosse uma folga. É. Como não trabalho, quer dizer, nós trabalhamos a noite inteira. É isso. Então temos que dormir, há pessoas que optam por não dormir ou vão trabalhar para outros sítios. Isto na saúde Sim. é muito frequente. E depois há uma série de coisas da alimentação e do exercício que é fundamental. Preparar sempre as refeições, porque como nós falámos, vamos ser muito mais impulsivos nas nossas escolhas alimentares quando não dormimos e, portanto, é fundamental nós prepararmos as marmitas e as refeições para no dia a seguir, quando estivermos menos receptivos a pensar e quando estivermos mais impulsivos, já temos ali as escolhas alimentares feitas, é só comer e pronto. O exercício é fundamental também, mas é normal que a pessoa privada de sono tenha menos vontade, menos motivação, mas tem que jogar um bocadinho com os outros dias. E depois há uma série dessas regras organizacionais que são um bocadinho mais desafiantes, porque envolve uma organização inteira, não é? Estas pessoais nós conseguimos controlar mais ou menos. Mas essas organizacionais têm muito impacto, que é a rotação dos turnos, que habitualmente se devia fazer no sentido do ponteiro dos relógios. Nós, pessoas que fazem turnos, deviam fazer manhãs, tardes, noites e não o inverso, porque o nosso ritmo circadiano está desenhado mais dessa maneira. E depois há outras coisas que as organizações podem fazer, desde rastreios para distúrbios do sono, porque é muito perigoso termos um trabalhador por turnos que tenha um distúrbio do sono, não é? Vai estar duplamente prejudicado e isso depois pode dar aso a acidentes e a erros. As checklists também são importantes, portanto, se eu trabalho por turnos, ter uma checklist pode-me ajudar em momentos fulcrais em que o meu ritmo circadiano está muito em baixo, a partir das 4 da manhã, às 6 da manhã, são horas muito propensas a erros
e há acidentes de viação e acidentes de trabalho. É muito interessante, aqui na página 88 do vosso livro, vocês até fazem um esquema, vocês são muito visuais e gráficas aqui no vosso livro, em que de facto dá aqui esta ajuda que eu acho que é mesmo isto que as pessoas depois vão querer saber, que é, consoante o turno de trabalho que eu tenho, como é que eu tenho que dormir. E é muito interessante aqui o que vocês dizem. Imagina que tu entras na noite, então é importante fazeres uma sesta à tarde de 3 horas no mínimo. A sair da noite, dormir de manhã entre as 8 e as 4:30 da tarde. Manhã ou tarde, então tens que dormir de noite das 23 às 7. E é tão interessante porque eu, por exemplo, eu poderia achar, não, eu agora vou-me manter acordada, isto é um mito. Eu trabalho à noite, eu saio, eu agora não vou dormir, eu vou aproveitar o dia e agora só me vou deitar à noite, que é quando é noite, porque depois à noite eu não durmo. Pois. Isto é um mito. Sim, Não, é um mito. Eu das coisas que mais me dá prazer de fazer noites é quando saio, já vou contra o mundo, porque está tudo aí para o trabalho e eu estou aí para a minha cama, não é? E depois tenho que ir deixar as minhas filhas na escola, obviamente, mas é chegar à cama e poder dormir, é a coisa que melhor me sabe. Mas depois só durmo até determinada hora, que é para depois ter sono também à noite. Quer dizer, eu não posso estar a dormir, nem consigo dormir 8 horas. Se eu tentasse dormir 8 horas a seguir a uma noite, eu não conseguia. Portanto, eu durmo ali umas 4 horas e depois à noite durmo no meu horário normal. Sim, normalmente porque deito-me mais o meu cedo. corpo também está a pedir também para recuperar, porque eu não dormi tudo. Portanto, e no outro dia depois entra de manhã. Depois também depende, temos que jogar depois com os horários que temos no dia seguinte. Porque se vamos voltar a fazer outra noite, aí eu tenho que dormir tudo, o máximo que eu conseguir, quando cheguei a casa. Qual era o vosso maior sonho, vocês que trabalham por turnos? Porque o trabalho por turnos tem sempre que existir. Mas no mundo ideal de quem trabalha por turnos, qual era a mensagem que vocês passavam a estas pessoas? O conselho que davam? Gostava que se as pessoas trabalhassem por turnos fossem pessoas que no fundo tivessem consciências das regras que depois têm que aplicar para ter os efeitos mínimos que vão ser sempre nefastos para a saúde. Trabalhar por turnos vai sempre ter prejuízo para a nossa saúde, mas ao menos que, no fundo, pelo menos que tivessem literacia para ter comportamentos mais consonantes com esse trabalho por turnos, priorizando sempre o sono. Criava uma obrigatoriedade para toda a gente, para todas as organizações, que é quem trabalha por turnos tem que ter uma consulta de sono, para ver se a pessoa pode trabalhar por turnos em primeira instância, ver se tem distúrbios do sono ou não. Como existe a consulta de medicina do trabalho, tem que haver uma consulta de trabalho por turnos. E outra coisa importante era podermos nos reformar mais cedo. Sim. Porque estamos a trabalhar sobre um risco acrescido, são inúmeras as profissões que têm que trabalhar por turnos, e eu acho que pelo menos isso, não é? Acho que era uma coisa, parece mínima, mas é muito importante. E outra coisa que eu também pensei, quem trabalha por turnos tem que receber muito melhor. Sim. E devia de haver outra obrigatoriedade, que é, se há uma entidade que sabe que aquela pessoa trabalha por turnos, não a pode aceitar para trabalhar a seguir. E esta conversa que estamos a ter é altamente, porque pode haver aqui algum político que nos está a ouvir. Esperemos que sim. Olha, que sim. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Eu acho que, sabes, as coisas têm que ser faladas com informação, com amor, com respeito, porque na verdade o trabalho por turnos é necessário, mas não é uma coisa que é natural do ser humano. Olha os controladores aéreos, só trabalham 4 horas. E ganham muito bem. Há regras. Porquê que também não há regras para quem trabalha por turnos? Porque agora há aqui outra questão, que eu li também no vosso livro e eu adorei. E eu acho que isto é possível. De um trabalho brilhante que a Dinamarca faz, que vocês partilharam no livro, que é a Dinamarca beneficia e suporta os tratamentos de todas as mulheres que têm cancro por terem trabalhado durante anos e anos por turnos. Existe cada vez mais evidência dessa relação entre a privação de sono e a falta de sono e o desenvolvimento de cancro e neoplasias, e mesmo com a agressividade das neoplasias que aparecem. E por haver cada vez mais evidência, surgem essas iniciativas de se assumir que aquela neoplasia teve a falta de sono e o trabalho por turnos teve ali um papel. E portanto tenta-se compensar essas trabalhadoras por turnos nesse sentido. Parece-me a mim que isto é outro mito, ou não é? A mudança de hora é mesmo necessária? Outra coisa que no mundo ideal eu abolia era exatamente esta mudança de hora. Supostamente a hora mais indicada e aquela que está mais consonante com o nosso ritmo circadiário, com a rotação da Terra, seria estarmos permanentemente na hora de inverno. E as pessoas não querem. E porquê é que nós temos que fazer esta mudança no inverno? Dá-nos mais horas de luz de manhã. Portanto, se nós não fizéssemos esta mudança de hora, tínhamos crianças, por exemplo, e adultos a entrar nos trabalhos durante a noite e a sair à noite. Portanto, íamos estar a perder estas horas da manhã que são fundamentais para nos sincronizar
com o nosso ritmo circadiano. E é por isso que esta hora é mais indicada e tem que se fazer esta mudança no inverno. O que eu abolia depois era a mudança no verão. Portanto, no verão continuávamos com este mesmo horário, porque vamos ter mais luz na mesma, conseguimos sociabilizar na mesma, mas no fundo continuamos a ter as mesmas atividades de verão. Vamos à praia na mesma, está de dia. Antes não havia horário de verão. De verão. Nós tínhamos o horário de inverno sempre. Sempre. Depois criou-se este horário de verão para nós, supostamente, aproveitarmos mais a luz do dia e, na altura, para se gastar menos eletricidade e velas e enfim. O mais importante é nós realmente estarmos alinhados com o horário do nosso ritmo biológico. Em termos de saúde, e todos os especialistas de sono defendem isso, é o que faz mais sentido. Só que depois surgem outros interesses políticos e do comércio. Porque é mais uma hora de luz que temos mais tarde, portanto as pessoas ficam mais tarde na rua, vão consumir mais. Mais tempo a trabalhar. Também. Porque, por exemplo, eu agora o que é que eu sinto? Eu chego ali a partir das 5 da tarde, eu quero fechar. Eu já não quero trabalhar mais, porque depois também começa a ficar noite, às 6 já é noite. Sim. Isso também não é um convite da natureza a dizer que quando os dias estão mais pequenos nós temos que descansar mais? Se não há tanta luz durante o dia solar e estamos mais tempo de noite, não é para respeitarmos e se calhar a partir das 5h30, 6 recolhermos, ou seja, nós continuamos, ou seja, a natureza está a dar sinais, mas nós queremos continuar do contra. a trabalhar como se continuássemos com luz. Eu vejo isso em mim, eu, às vezes às 6 eu já estou cansada, eu ainda continuo a trabalhar e já está de noite. Isso implica mudar todo um estilo de vida, o que não significa que ponhas em causa a tua produtividade. É como as semanas de 4 dias, não é? Nós supostamente somos produtivos na mesma ainda mais, porque sabemos que depois vamos descansar, portanto vamos depois ser recompensados. Exatamente! Eu quando estive agora na Noruega, quer dizer, em 2024, ano passado, uma coisa que eu adorei foi, eles trabalham mesmo com foco na produtividade e eles querem sair às 4, mas, por exemplo, a hora de almoço deles comem bem, mas só querem meia hora. Eu às vezes também sou assim. Eu prefiro. Também é bom, porque lançamos aqui estas perguntas no ar, para as pessoas ficarem a pensar, que é, no final do dia, isto é sobre sono, mas é sobre a vida que eu escolho ter e que eu quero ter daqui para a frente, em 2025. Se o grande objetivo de todos este ano, acho mesmo, se a grande meta for vou começar a focar-me e em privilegiar o meu sono, eu gostava de voltar a ter esta conversa com essas pessoas daqui a um ano, porque eu acho que tudo na vida delas ia mudar. Tem potencial para. Sim. Não, tudo ia mudar. Sim. Só pode. Porque todas as irritações, faltas de memória, dificuldade em ganhar ou perder peso, doenças cardiovasculares, tudo isso, se tu puseres o sono mesmo no topo das tuas prioridades, o teu mal deixa de ser sono. E vocês depois lançam outro livro a dizer o teu bem é sono. Sim. Fazemos uma parceria do bem com Era. Isso, o teu bem é sono. Ai, podemos pensar nisso. Exatamente. Olha, É uma nós excelente ideia. Nós lançamos Isso agora é o tão bom nosso... nome para um evento. Não é, o teu bem é sono. sono. Ai, vamos fazer. Era. Imagina, agora sai o nosso podcast que as pessoas agora estão a ouvir. De certeza que a seguir vamos fazer uma live, tenho a certeza. E podíamos, diariamente fazer conteúdos sobre o sono, mas o teu bem é sono. Exatamente. Só pela positiva. Não vamos Nós falar... alinhamos, acho uma ideia Só ótima. pela positiva. Meninas, então é assim que vamos acabar o podcast. Obrigada. Adorei, Nós também, obrigada. obrigada. Gostaram? Gostei muito.